for analisar a história, o Rio chegou onde chegou pela falta de coragem, pela falta de ação de governantes que passaram por lá, pela decisão que foi tomada. Observe que o Rio tem uma história de grandes delegados. A gente poderia citar o nome de alguns aqui, com Sivuca, Hélio Vigio, etc. E essa turma foi perdendo a autoridade em função da decisão que alguns governantes tomaram e a coisa evoluiu para onde evoluiu. A gente já não está falando mais no Rio de Janeiro de combate polícia-ladrão. A gente está falando de enfrentamento de uma força irregular, a gente está falando de combates de média intensidade, alta intensidade, enfrentamentos de valor companhia, valor batalhão, como foi o caso deste enfrentamento que aconteceu. O que isso quer dizer? Desculpa, valor companhia. Efetivo. Tá. Você veja que você tinha 2.500 homens mobilizados do lado da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e do lado de lá você tinha também mais de 1.000 criminosos nesse enfrentamento. Então, uma situação de guerra civil, uma situação de enfrentamento, de combate contra a força irregular. E uma decisão tinha que ser tomada. A gente vai permitir que o crime organizado continue impondo o terror em determinado território? E o governo do Rio resolveu enfrentar essa situação. Obviamente, a gente tem que enaltecer aqui a coragem dos policiais, o preparo dos policiais do Rio, uma polícia muito treinada, muito corajosa, adaptada a esse tipo de enfrentamento. A gente tem que lamentar a morte dos policiais, porque quando morre um policial, isso dói. Dói em quem está na frente, dói em quem está comandando a Polícia Militar, dói em quem está à frente do Estado, não tenha dúvida disso. A morte de um policial para nós é uma derrota. Em compensação, a derrota maior seria deixar o crime organizado fazer o que está fazendo. Aí seria a rendição, e o Estado não pode se render, porque aquelas pessoas que estão lá precisam da mão segura do Estado. Clausewitz dizia, o general prussiano, que você só ganha uma guerra quando você conquista o território, quando você destrói o poder militar e quando você subjuga a vontade. E foi um pouco o que aconteceu. E aí você percebe os elementos de planejamento. A operação foi muito planejada e eles fizeram o que a gente chama nas operações contra forças irregulares de martelo e bigorna. Então eles dividiram o território por várias unidades, essas unidades avançaram, expulsaram os criminosos da onde eles estavam para impedir aquele confronto que podia gerar efeitos colaterais com a população que não tinha nada a ver com essa história. Então eles foram tirando os policiais, levando para uma área de mata, para o Morro da Misericórdia, onde você já tinha o BOP fazendo o cerco. Então eles conseguiram empurrar os criminosos e lá eles já estavam preparados também. Então uma operação que em termos de planejamento foi muito bem sucedida. Quem quis se render foi preso. Então você teve mais de 100 criminosos que foram presos. Quem resolveu não enfrentar o Estado saiu com vida, vai responder os seus crimes no judiciário, e quem resolveu partir para o enfrentamento acabou sendo neutralizado. Então, do ponto de vista operacional, do ponto de vista da integridade das pessoas que moram, que vamos lá, você está falando do Complexo do Alemão e daquela ligação Alemão-Penha, você está falando de um complexo que tem mais de 12 comunidades, você está falando de um local que moram mais de 150 mil pessoas, que se estende lá desde a Maré até quase a Baixada Fluminense. Né? Então, é super complexo atuar ali, e você não teve o atingimento de civis, balas perdidas. Então, foi uma operação bem planejada, bem executada, e que foi uma resposta do Rio de Janeiro ao crime organizado. Há décadas, né, de certa forma, sonolência do Estado, e que permitiu que as facções comandassem esses territórios, que impusessem o terror a essas pessoas, e é por isso que a população, e aí de certa forma, é um indicativo de como a gente pode medir se houve sucesso ou não, a resposta que a população deu nas pesquisas de opinião, e principalmente os moradores da comunidade, alta aprovação. O que a população está dizendo? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar escravizado pelo crime, eu não aguento mais o criminoso dizendo se eu posso abrir meu comércio, se eu não posso abrir meu comércio. Eu não aguento mais ter meu filho crescendo aqui sem esperança. Eu não aguento mais saber aqui se eu vou ser vítima de uma bala perdida. Porque vamos lembrar também uma coisa, a questão da oportunidade. Há tempos atrás, coisa de semanas atrás, o Comando Vermelho fez uma incursão numa área dominada pelo Terceiro Comando, matou civis, e aí... Acho que na favela da Quitanda. Na favela da Quitanda, exatamente. E aí você teve lá um movimento de bloqueio dessa expansão do Comando Vermelho naquela região. Então também tem uma questão de oportunidade que estava aí envolvida, e com certeza foi
é importante na tomada de decisão, no momento em que essa operação ia ser realizada. Então isso tudo com certeza foi levado em consideração e a gente pode dizer que a operação sim, ela foi bem sucedida e foi uma resposta do Estado. O Estado disse, olha, nós estamos presentes e não vai ter área aqui que a gente não entre, que a gente não possa subjugar o crime.